Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desejo aí boas-vindas a todos e todas. Estamos aqui com mais uma edição, né, do podcast Health Ideas da Pixion. E a gente está hoje, né, uma grande oportunidade aqui com grandes nomes na Feira Hospitalar, né, de 2025, que é uma das maiores feiras, eventos aí que a gente tem no ano, né, na América Latina, né, e a nível mundial também. E hoje a gente vai discutir alguns temas super importantes aqui no setor da saúde, sabendo aí de alguns desafios, né, no mercado. Hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é a experiência do paciente e tecnologia, né? E trouxemos grandes nomes aqui para nos apoiar nesse desafio super legal que a gente tem. E primeiramente me apresentar, eu sou o Lucas, meu nome é Lucas Nunes, eu sou gerente de sucesso do cliente na Pixion. É, quero convidar você a continuar assistindo aqui o nosso podcast. Ele vai trazer muito conteúdo legal, né? Não somente nessa sessão aqui de podcast, mas nas outras, né? A gente vem fazendo o evento aqui todos os dias. E lembrando que a gente tem disponível um QR Code, né? Onde você vai ter acesso a toda a programação completa, conseguir ver todos os encontros, tudo que rolou aqui no nosso lounge, e também poder se inscrever para você receber todas essas gravações, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema super legal, que é a experiência do paciente e o apoio da tecnologia para uma atenção mais humanizada em toda a jornada, né? E para nos acompanhar nessa conversa, né, nós contamos aí com a presença do Marcos Riva, né, que é gerente executivo de marketing e experiência do paciente no HCore. Então, obrigado, Marcos. Temos também a doutora Carolina Lastra, que é diretora executiva do Instituto de Responsabilidade Social do Sírio-Libanês, né? E temos a doutora Karina Tomás também, que é diretora médica, qualidade e segurança da Rede Américas. Muito obrigado também por estar aqui com a gente hoje. E através desse tema a gente vai discutir, né, como a experiência do paciente ela tem se consolidado, né, como um dos principais pilares hoje na qualidade, né, na saúde. E a gente sabe que a tecnologia tem um papel fundamental nisso tudo, né? Para tornar essa jornada, digamos assim, mais humanizada e transformar, né, o cuidado, né? Então eu queria começar já o nosso bate-papo aqui introduzindo aqui uma primeira provocação, trazer alguns dados aqui interessantes para a gente começar a falar em cima. E aí vou trazer aqui algumas informações bem interessantes que a nossa equipe separou, né? A gente sabe que a empatia, né, é um fator crucial para boa experiência dentro da saúde, né? E 70% dos brasileiros, né, ouvidos, em uma pesquisa recente, né, realizada pela SoluCX, né, com o The Barrel Institute, é, a gente fizeram um levantamento, né, focado na experiência dos pacientes brasileiros em instituições públicas e privadas, e foram ouvidas ali 2.794 pessoas de todas as regiões do país, né? E os dados, eles trazem pontos bastante interessantes aqui para a gente, né? Eles apontam que para 79,4% das pessoas que participaram dessa pesquisa, é de extrema importância que os profissionais de saúde passem confiança de suas habilidades, né? Para 71,1% é importante fazer perguntas e tentar compreender as necessidades e preferências do paciente ali no momento do atendimento. E o ambiente ele também se mostrou algo essencial para os pacientes, né? 72,1% afirmam que os locais de saúde limpos e confortáveis são extremamente importantes dentro dessa jornada, né? E além disso, a gente tem 68% declaram também que um ambiente silencioso e tranquilo é algo extremamente necessário. Do outro lado, a gente tem 36%, né, revelam que a idade da unidade de serviço é irrelevante para uma boa experiência, né? E 17,7% destacam que os serviços, né, de comodidades e conveniências estão entre os pontos menos relevantes, né, dentro desse contexto, né? E aí eu queria fazer, né, jogar aqui uma provocação para vocês, né? E aí com base no conhecimento, na experiência de vocês, eu queria ouvir um pouquinho sobre
como que a gente pode evoluir a experiência, né, dos nossos pacientes diante desses desafios que a gente possui no dia a dia, de todos esses pontos aqui que foram trazidos, né, nas pesquisas, e os outros desafios que vocês também enxergam, né, no dia a dia. Então, fiquem à vontade. Bem, boa tarde, Lucas. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês, doutora Carol, doutora Karina, falar de um tema tão fundamental e tão atual hoje no cuidado em saúde, né? Antes de falar do paciente, a gente pode falar do cliente, né? A experiência hoje, até pela própria evolução mercadológica, tem sido fator preponderante para se gerar uma fidelização, né? Então, quando a gente fala de cliente, a experiência está na função de fidelizar, fazer com que ele gaste mais, que ele volte mais. Só que quando a gente fala de paciente, é o contrário. A gente quer que ele volte menos, que ele tenha o melhor desfecho clínico possível, que ele possa estar apto integralmente para fazer a sua melhor gestão de saúde. Então, todas essas questões que você nos trouxe da pesquisa são importantíssimas. Mas eu diria que tem uma que ela é fundamental, que é a comunicação. Eu digo que comunicação é cuidar. Tem um dado do próprio DeBerril que fala que 78% dos pacientes preferem passar com um médico não tão especialista, mas que saiba escutar. Então, a comunicação, seja do médico com o paciente, do médico com outros profissionais de saúde, do médico com o familiar, é fundamental. E a gente ainda vive um mundo que é super dinâmico, fugaz, né, rápido, e que a comunicação, por muitas vezes, ela é negligenciada, né? Então, de que forma que a gente está tratando esse tema internamente? Eu trago um dado para vocês do HCOR. A gente tem uma pesquisa de satisfação, a fidelização, o NPS, mas a gente carrega nessa pesquisa, uma pesquisa que a gente chama pesquisa de experiência, que está calcada no HCAHPS. E uma das perguntas é: como que o médico, nessa última sua experiência, se comunicou com você de forma positiva? Sempre, quase sempre, ou nunca? Às vezes ou nunca. Quando a pessoa responde que foi sempre, o NPS daquele atendimento no pronto-socorro, que é uma das zonas mais quentes e difíceis, vai para 88 pontos. Então, quando você responde que eu tive um relacionamento por comunicação efetivo com o médico, entendi o que ele falou, ele foi empático, 88% de NPS. Ao passo que, quando a pessoa responde nunca, não houve uma experiência, uma conexão efetiva com o médico, o NPS cai para menos 44. Tem uma correlação muito forte. Absolutamente cristalina e sustentável, né? Então, eu faço essa provocação para todos nós, né? Mas como que a gente está tratando de um tema que parece tão trivial, que é a comunicação, dentro das nossas organizações? Sim. Né? Como que a gente está trazendo as pessoas certas, no lugar certo, treinadas as habilidades, porque é treino, para que a gente possa gerar uma conexão e que o único aspecto que a gente quer é dar ao paciente a possibilidade de ser o gestor da sua saúde. Então, eu junto com essa pesquisa, e ela traz um pouco disso da empatia, mas vamos construir empatia pela comunicação. E a comunicação, ela é responsabilidade de todos nós. Sem dúvida. Quando você fala isso, Marcos, faz muito sentido, porque a gente também vive algo muito parecido, né? O Instituto tem 13 unidades geridas, são 7 mil colaboradores envolvidos em toda essa operação, 80% destinado para assistência, para o core, seja na recepção, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E o Instituto tem tentado olhar muito para a questão de treinamento e qualificação, né? O quanto a gente consegue atingir esses quase 7 mil colaboradores para falar sobre comunicação efetiva, para falar sobre empatia e acolhimento. Sem sombra de dúvidas, quando a gente também olha para os nossos números, enquanto Sistema Único de Saúde, né, a gente tem, às vezes, passos um pouquinho atrás da iniciativa privada, mas desde 2018 a gente olha para o NPS das nossas unidades. Hoje a gente está com o NPS batendo aí 88 pontos, o que é muito legal Muito bom. quando a gente fala de Sistema Único de Saúde.
Mas, de fato, a principal queixa, quando a gente olha para os detratores, tem a ver com comunicação. Tem a ver com falta de informação. Né? Esse sentimento de insegurança que muitas vezes o paciente passa a ter quando essa informação não chega de forma adequada. Então, sem sombra de dúvidas, olhar para o colaborador é importante. A gente criou um projetinho interno que se chama Reconhecer, que é olhar para o nosso colaborador cuidando desta pessoa, porque se ela está sendo bem cuidada, com certeza ela vai replicar este cuidado ao paciente. E é um projeto que tem tido muito sucesso, então a gente olha para alguns pilares, um deles é reconhecer o trabalho que ele faz, então tem o reconhecimento pela performance, mas também olhem em parabenizá-lo no dia do aniversário, né? Lembrá-lo, porque ele está trabalhando no seu dia, geralmente, né? Então, acho que isso também faz muita diferença quando a gente está falando de pessoas, porque são pessoas cuidando de pessoas, né? Então, a gente tem esse foco também muito voltado para o colaborador e para a experiência dele dentro da organização como forma de replicar uma boa experiência para o paciente. Aqui eu entendo um ponto muito relevante do que o Marcos trouxe relacionado a treinamento, né? A gente, por muito tempo, falou muito em hard skills, né? Capacidades técnicas. E mais recentemente, a gente tem entendido todo o valor de trabalhar habilidades não técnicas com os nossos times. E os pontos de contato do paciente dentro da jornada, ele passa por facilmente 4 ou 5 tipos de profissionais. Então, como é que a gente está treinando? Porque é treinável. A principal capacidade, que é comunicação, que aí ela vai engatar claramente com empatia, por exemplo, com o médico, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, como que a gente simula essas situações dentro do hospital. Então, acho que esse ponto é muito importante e muitas vezes a gente deixa, por exemplo, todo o operacional de fora. A gente treina o time técnico e o time que está lá na recepção, muitas vezes não tem o acesso ao mesmo treinamento. Então, acho que é cada vez mais importante a gente falar sobre isso e trazer isso como um ponto fundamental já nas nossas integrações. E porque a gente traz um colaborador para trabalhar e até que ele aprenda o nosso modo de fazer, leva um tempo. Então, quem que já está falando disso em integração? Então, ali está uma excelente oportunidade. Bom. Eu acho que aí a gente tem uma questão que a experiência do paciente, ela é realmente, ela acontece articulando diversos pontos de contato na jornada, né, desse paciente, né? Então, eu queria aproveitar, né, já que a gente está falando de jornada do paciente, para entender um pouco mais sobre isso, né? Porque a gente sabe que uma boa experiência, né, ela depende muito dessa questão dessa articulação dessa jornada como um todo. Quer dizer, não são só pontos separados ali, um atendimento pontual que você está fazendo, né? Você está realmente coordenando uma jornada. O paciente vê a instituição dentro de uma perspectiva de jornada, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar desde digamos assim, a forma como ele é atendido, ele tem um agendamento ali digital, por exemplo, né, de um exame, né? Ou a maneira como ele é atendido pelo médico, né, por exemplo. Então, eu queria aproveitar um pouco disso, assim, eu queria entender como que vocês veem essa questão de jornada do paciente, né? Qual que é a inter-relação que existe com a questão da experiência, né, desse paciente? E como que esse assunto, principalmente, ele é tratado dentro das instituições que vocês estão? Como que vocês conseguem ver essa questão da jornada, né, internamente? Interessante, eu acho que esse é o principal desafio, né? Pelo menos a minha experiência mostra que a gente vai ter que superar esse desafio que não é novo. Eu pego uma fala que a Karina trouxe, que eu concordo totalmente. Ela falou, olha, a gente vai lá e treina determinada área, mas talvez a área de operação ali não foi treinada. Eu vejo que o hospital, ele é muito feudal ainda, né? A gente tem a área de centro diagnóstico, que pouca interação tem com a área do laboratório, que pouca interação tem com pronto-socorro, o centro cirúrgico com internação. Quando a gente olha para o funcionamento vertical dessas áreas, é muito bom. Se eu for fazer um NPS ou um índice de experiência nesta área, a gente gabarita. Sucesso. O problema é quando o paciente ele trafega, porque nessa junção ele é esquecido, a gestão de expectativa cai, o colaborador aqui pergunta coisas que já perguntou ali.
A gente tem um grande desafio dentro de um hospital que ele foi crescendo de forma orgânica, ele não nasceu com tudo pronto. Em geral, As trocas de plantão, as Marcos, já trocas de são plantão. né? Mas os hospitais foram crescendo. Eu trabalho no HCOR, que foi um hospital que nasceu com cardiologia. Hoje a gente atende a mais de 52 especialidades. E aí foram nascendo. Não houve um nascimento conjunto integrado que você olha por cima e integre absolutamente tudo. Então, o nosso paciente, por vezes, ele enrosca nas nossas fragilidades das integrações, né? E eu sou com a essência de comunicação e eu trago muito uma questão de mercado quando eu penso numa experiência de jornada. Eu acredito muito nisso. A gente teria que desenhar uma jornada no hospital que fosse muito parecida com uma série do streaming, da Netflix, sabe? Que os primeiros 5 minutos, a gente, como telespectador, a gente fica absolutamente encantado e preso àquilo, porque eles criaram uma amarração e que depois vai ter um desenvolvimento e a gente volta para o clímax. Será que nas nossas jornadas com o nosso paciente, a gente está entendendo que os primeiros pontos de contato dessa jornada tem que ser clímax? Acho que não. Será que o nosso site traz esse clímax? Será que o call center traz isso? Pior, será que o estacionamento, que é terceirizado, ele traz o clímax? Eu brinco que muitas vezes o nosso paciente chega por pronto-socorro, chega no estacionamento que está cheio, e o manobrista começa a rodar o carro dele por conta da tecnologia, anotando todos os arranhões e batidas. A primeira notícia que ele tem em chegar no hospital é saber que o carro dele está mais doente do que ele, às vezes. E ele não sabia. Ele falou, não sabia. Será que não é melhor o manobrista chegar e falar, bom dia, eu vou cuidar do seu carro? É diferente. Então, assim, por vezes, a gente pensa numa jornada muito sofisticada, mas é simples. E a gente tem que cuidar das questões simples, né? De forma longitudinal. É um desafio, né, para todos nós. Mas eu gosto de pensar nisso, de que forma que a gente, quando vai entregar esse paciente ao médico ou numa sala de espera cheia, ele já tenha sido impactado pelo nosso clímax. Falei, eu vou dar condições para que eu possa dar continuidade a uma experiência positiva, né? Então eu acho que a jornada nos traz esses desafios iniciais. Sem dúvida. Eu acho que o que também precisa ser algo muito trabalhado nas instituições, e a gente busca fazer isso no Instituto, é falar sobre a experiência do paciente em todas as esferas, que é mais ou menos o que o Marcos falou, né? Assim, a gente precisa falar em todas as reuniões sobre a experiência do paciente. Numa reunião de recepção, numa reunião de faturamento, inclusive, não importa. E acho que isso tem que estar muito forte no nosso planejamento estratégico, né? Entender que a satisfação do cliente é importante, a jornada dele é importante dentro da instituição. Eu coloco que existe um desafio maior, no nosso caso, muitas vezes, Marcos, que é o acesso, puro e simples, né? Que diferente da iniciativa privada, ele tem um plano de saúde ou ele vai por conta, né? Porque ele tem condições de fazer um atendimento particular. Quando a gente está falando do Sistema Único de Saúde, até o acesso já começa numa jornada mais complexa, porque ele depende de um agendamento feito pela Unidade Básica de Saúde para ele chegar no AME, que é um ambulatório de especialidades, para chegar para um diagnóstico, né? E muitas vezes ele não sabe que ele teve aquele agendamento feito, então ele tem uma perda daquela agenda, mas aí ele vai te acionar e vai dizer, eu perdi, mas eu preciso muito. Então, a gente tem ainda um desafio logo na entrada, quando a gente está falando do Sistema Único de Saúde, quando esse paciente chega já numa experiência ruim e a gente tem que reverter toda essa insatisfação a partir do momento que ele chega em uma das nossas unidades, né? Mas eu concordo que a discussão ela é muito desafiadora porque existem nichos, sem dúvida, dentro dos hospitais, principalmente, porque cada um tem muito um desejo de dizer, o meu setor é excepcional, mas tem que ser a jornada como um todo. O hospital é excepcional, né? Mas é realmente com treinamento, qualificação e muitas reuniões onde o tema é o paciente, né? E isso que tem que ser importante nas nossas discussões. Eu acho que aqui, quando a gente vai mapear uma jornada, talvez o ponto principal seja ouvir as pessoas. A gente fala muito em fazer o caminho do paciente, né? Entender por onde ele anda. E ouvir o paciente e o colaborador. Às vezes, a ponta da operação a gente fala, nossa, aquele setor está super longe, será que não dá para adaptar, estrategicamente trazer um exemplo, uma farmácia satélite, ou a internação é toda centralizada, o cara está no pronto-socorro, ele precisa andar 600 metros para fazer a internação.
Então, essas adequações, ouvindo a operação, que ela é muito viva, né, muito pulsátil, isso é muito importante. E dentro da Rede Américas, o que a gente tem feito é cada vez fomentar mais, né, a iniciativa de trabalhar com os conselhos consultivos, porque ali, de forma organizada e ordenada, você efetivamente dá voz para o paciente. A gente fala em cuidado centrado, mas o paciente ainda está periférico. Toda essa discussão é muito nova. Trabalho com qualidade de segurança, então esse movimento ele já é anterior, tem mais de 20 anos que a gente fala disso. E as coisas se conectam de forma imediata, né? Então, tem hospitais novos entrando agora dentro da rede, alguns já tinham conselhos consultivos, e aí tem um núcleo de experiência que vai amarrando esses conselhos e aproveitando a discussão de um hospital para acelerar a melhoria nos outros. Karina, eu vou tomar a liberdade de falar sobre o conselho consultivo, porque você falando agora me deu uma lembrança de algo muito impactante, ouvir o paciente. O nosso hospital, o Menino Jesus, ele tem conselho consultivo desde 2017. E para você ver o quanto é importante a gente ouvir o paciente e talvez quão distante é do que a gente imagina que faz sentido para ele. Nessas reuniões de conselho consultivo, o Hospital Menino Jesus é um hospital que tem mães moradoras, porque existem pacientes que ficam 60, 90, 120 dias, um ano internado. E nessas conversas de conselho consultivo, uma fala foi de que elas ficariam muito felizes se elas tivessem outros horários para banho, para que elas pudessem tomar banho dentro do hospital, porque os horários que a gente propunha não atendiam a dinâmica do paciente. Era uma coisa muito simples. Muito simples. Era dar mais opções para que elas pudessem se deslocar, né, até a área adequada para isso. E a gente não conseguia perceber, a gente só percebeu porque numa reunião a gente teve essa possibilidade de escuta, né? E realmente de escuta, porque é muito simples, a gente mudou a realidade delas. Então, acho que conselho consultivo é uma das principais iniciativas que a gente pode ter para, de fato, ouvir o paciente. É muito bacana. E depois dessa experiência, fomos todos os hospitais agora têm, é muito legal. A gente teve uma experiência parecida aqui num dos conselhos consultivos com pais de recém-nascidos em UTI-NEO. Apareceu assim, e os bebês também, baixo peso, ficam muitos dias, né? Sim. E aí um dos pais trouxe, eu preciso render a minha esposa aqui, e às vezes, num intervalo, fazer uma reunião, pagar uma conta, eu não tenho um lugar para fazer isso. Então a gente desenhou como uma estação de trabalho, com um Wi-Fi, para que ele pudesse fazer as coisas que ele necessitava ali de forma mais imediata, e também são ajustes finos, que são factíveis, né? Tem como a gente oferecer isso e mudam, né? Mudam a experiência de pacientes que estão lá. Quantas coisas a gente não faz em 30, 60 dias? Sim. Imagina eles dentro do hospital todo esse tempo. A gente também, com o nosso conselho consultivo, acho que vocês falaram uma questão muito... que a gente também percebe muito lá. Não é que o paciente ele vai reinventar a roda. Não. Ele traz coisas muito simples, só que a gente não consegue pescar. É. Né? Porque a gente está pensando em reinventar a roda muitas vezes, pensando de forma muito profunda, e o paciente está ali. Eu brinco que, às vezes, o paciente sabe mais da jornada do que qualquer outro profissional do hospital. Sim. Né? Porque ele, de fato, ele vive essas experiências de jornada. Né? E quando você reúne essas pessoas, né, pessoas que são qualificadas também para te ajudar a promover essa troca de ideias saudável, você descobre muita coisa. Um dos pontos que também surgiu lá para mim foi uma grande surpresa, foi uma dos nossos conselheiras falou o seguinte: meu pai está na UTI há algum tempo e na hora da refeição ele tem muita dificuldade de se alimentar. Não estava conseguindo falar direito, de deglutição. E quem que dava essa alimentação para ele naquele momento, naquela UTI, era o próprio técnico de enfermagem. Só que o técnico de enfermagem tem outras atribuições. Então, em determinado momento, o técnico poderia abandonar aquele processo da alimentação e o paciente não está se alimentando, o paciente não está se alimentando. E aí a gente olhou para isso e falou assim, não, vamos deixar o familiar alimentar ele. Pronto, o paciente começa a comer, ele se restabelece mais cedo e ele sai da UTI. Talvez a gente nunca fosse perceber se ele não teria falado, se ele não tivesse falado, né? E tem uma outra coisa muito bacana que a gente fez há um tempo atrás, foi de colocar pessoas da área de experiência do paciente na espera da visita da UTI. Só sentado, ouvindo. E dali surgiam ideias maravilhosas, porque eles estão ali conversando, entendendo de absolutamente tudo, só com uma cabeça absolutamente oxigenada, né?
que não é do corporativo, não é da assistência, e a gente ali conseguia colocar algumas mudanças e ajustes de fluxo. Digo que não há construção de jornada sem a participação do paciente, né? Então, ter isso é fundamental hoje em dia, né? Se olhar para fora, né? A gente está muito preocupado ali com os nossos processos, né, no dia a dia. A gente tem que olhar para o cliente, para o paciente, para o cliente, né, também, que acaba sendo também. Eu acho que a gente tem que quebrar um paradigma que o Marcos trouxe, que assim, a gente pode normalizar a assistência. Tudo bem o acompanhante dar alimentação para o seu, né, o seu familiar ali acamado. Talvez anos atrás a gente acharia um absurdo, né? Não, isso tem que ser assistência a fazer. Então, a gente tem também alguns projetinhos bem interessantes, principalmente na pediatria, que é exatamente tentar normalizar, porque eles ficam meses no hospital. Então, a gente tem classe hospitalar para fazer essas crianças poderem voltar para a escola dentro do hospital. Isso vai trazendo, e com certeza, eles vão melhorar mais rápido, eles vão poder ir embora para casa mais rápido, porque eles se sentem numa normalidade mesmo estando no hospital. E ressaltando que tudo isso só acontece, porque aí tem uma diretriz geral, tá aqui, Sim. Karina, Qualidade e segurança. Isso. A gente não vai deixar o familiar dar tudo se não for para dar tudo. Marcos tá e correto. por que agora a gente pensa nisso? Porque também muito recentemente a gente entendeu da importância de educar o paciente e o familiar. Antigamente a gente não fazia orientação de alta, não fazia plano terapêutico. Então, de novo, né, a experiência e a qualidade, elas são pilares que convergem o tempo todo, né? Então, a gente vai criando outras alternativas e outras áreas vão apoiando, né? E aí os nossos times de educação são fundamentais. Legal. Bom, gente, foi excelente, né, falar sobre esse conceito de jornada, muito legal. Agora eu queria voltar um pouquinho para tecnologia e inovação, tá? Porque a gente sabe que primeiro existe o comportamento, né, do paciente, como a gente falou, o processo, né, tem que entender o processo. Depois a gente vai para a tecnologia, né? Ou seja, é um processo que a gente tem que entender primeiro a necessidade para depois fazer a implementação dessa tecnologia para nos ajudar e ganhar uma escala, né? Então eu queria saber de vocês, assim, quais são os desafios que vocês enxergam, tanto na aquisição, na implantação, no uso correto dessas tecnologias, das ferramentas, pensando numa questão de jornada ali do paciente, né? Como que a gente pode pensar a tecnologia para ajudar, para apoiar e não complicar, né, essa vida ali do paciente também? Eu tenho um desafio para vocês, assim, de tecnologia. A gente fez uma reunião o ano passado, no Megacorp, foi, eu acho que uma das melhores reuniões que a gente já fez. Era uma reunião do núcleo de segurança, só que o que a gente fez? A gente convidou auxiliares, técnicos e enfermeiros para dar uma aula para toda a alta gestão da companhia sobre quais eram os principais problemas que esses profissionais tinham no cuidado do paciente. O que a gente veio a descobrir? Que eles ficavam mais tempo a serviço da tecnologia do que no beira-leito cuidando do paciente. E a gente falou, pô, a gente está criando monstros. Porque a tecnologia, em vez de ser um meio para que eu me aproxime e traga o que ele mais precisa, que é a comunicação, a empatia, eu estou afastando. Então, hoje é muito difícil você pegar... Vamos pegar os estudantes de enfermagem, técnicos entrando no mercado de trabalho, essa geração que já está quase curvada por conta dos celulares. Como que eu faço para ele, ou como que eu coloco na cabeça dele que o principal remédio naquele momento, muitas vezes, pode ser olhar nos olhos daquele paciente? Só que ele também não consegue, porque eu cobro que ele entre no sistema, anote, que ele olhe no interior, que ele preencha lá. Então ele fica à mercê da tecnologia. Então a pergunta é, devolvo, eu não sei se os meus colegas vivem mais ou menos a mesma coisa, mas como que eu faço com que a tecnologia não seja protagonista? Ela tem que ser coadjuvante do processo. Esse é meio, né? Não fim em si mesmo. Não, e assim, como que eu faço com que essas pessoas que têm vocação e que escolheram cuidar das pessoas, não por conta da tecnologia, mas sim porque tem o contato humano, você tem a responsabilidade, mas o privilégio de transformar vidas, como que eu faço com que isso aconteça impulsionado pela tecnologia e não que a tecnologia vire um ruído? A gente estava falando isso antes de começar a nossa conversa, o quanto é desafiador, de fato, a gente usar a tecnologia a nosso favor e não para fazer com que os processos fiquem ainda mais burocráticos e menos contato com o paciente.
de fato, esse não é só um desafio seu, Marcos, eu não vou dividir essa dor, mas eu acredito muito que a tecnologia tem que ser utilizada como uma forma positiva. Eu sou muito entusiasta da tecnologia. A gente tem um planejamento estratégico que eu digo que é audacioso, pensando em sistema único. A gente vai ser 100% digital em todas as nossas unidades até 2028. E começamos essa jornada em um dos nossos grandes hospitais. É um hospital de 260 leitos, ali na Zona Sul de São Paulo. Foram 14 meses de projeto, no qual hoje ele é 100% sem papel, com aderência de sistema de 95%. Quando você olha para isso, você fala, bom, com certeza essas pessoas estão ficando mais tempo no sistema do que olhando para o paciente. Mas eu posso dizer que a gente teve uma experiência bem sucedida neste caso, porque houve, primeiro, um olhar para o paciente. Segundo, que a tecnologia foi realmente coadjuvante. Quem coordenou esse projeto foi a área assistencial, não foi a área de TI. E a área de TI tinha um grande desafio, que era fazer acontecer de acordo com o que eles precisavam para que o paciente estivesse em primeiro lugar. Se você conversar com uma das enfermeiras da UTI neonatal, ela tem 65 anos, tecnologia para ela não era algo legal. Hoje ela é a maior fomentadora deste processo, porque ela realmente viu valor agregado. Eu acho que isso faz a diferença quando a gente está falando de tecnologia. Quando a gente vai lá implantar um sistema, simplesmente por implantar, porque a gente acredita que a tecnologia é legal, as coisas não funcionam. Mas quando eles veem valor agregado naquela jornada para eles, onde, de fato, fazer a checagem beira-leito pode trazer trabalho, mas tem segurança para o paciente, né? Diminuição de erros e etc., isso deu para eles um impulso para acreditar que era possível. Então, hoje é um hospital que, quando fala sobre tecnologia, entende o papel da tecnologia na melhoria do cuidado. Foi bem sucedido. Mas é óbvio, né, que teve aí os seus percalços, mas é desafiador, como o Marcos disse, assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi médicos não olhando realmente para o paciente porque ele estava mais preocupado. E eu digo médicos, mas enfermeiros, mais preocupados em fazer a digitação do prontuário. E não é esse o objetivo, né? Mas vale a pena vocês conhecerem. Eu convido vocês, inclusive, a conhecer o Hospital Geral do Grajaú, porque é um projeto que eu tenho muito orgulho de dizer que as pessoas saíram de lá satisfeitas. E o mais legal, só para finalizar sobre o projeto, o paciente engajado em toda essa dinâmica, né? Hoje, eu digo que a dona Florips, que é uma líder comunitária lá da Zona Sul de São Paulo, ela consegue ver, através de um portal no celularzinho dela, os exames que ela fez dentro do hospital. Eu consigo fazer isso, você consegue fazer isso, Karina consegue fazer isso, porque ela é atendida no Fleury, ela é atendida no HCOR, ela é atendida no Sírio-Libanês. A dona Florips também consegue a partir deste processo de transformação digital. Ela começou a ter engajamento através da tecnologia. Então, sabendo utilizar bem, eu acho que é o caminho. Num dos nossos encontros também com os técnicos e enfermeiros, eles trouxeram para a gente a redundância de informações. Então, eles falaram, doutora, tem uma informação que eu preencho em 5 formulários. Isso é um grande Falou, mas isso é muito frequente? Muito frequente. A gente começou a ir atrás disso e foi vendo que a gente conseguiu diminuir em 40% o número de formulários, que cada um pedia um documento para a TI, ia colocando no sistema e as coisas não conversavam. E aí, numa outra conversa também apareceu, doutora, ligam no posto de enfermagem para pedir água, para chamar a higiene. Vocês não têm um jeito de deixar o ramal da higiene? Aí a gente começou, enquanto instituição, a procurar, né, alguém que tivesse essa solução, e uma startup conseguiu implantar isso, e com isso a gente reduziu drasticamente o tempo de acionamento da enfermagem para questões não assistenciais. Perfeito. E o número 1 é água. Água. Número 2 é limpar o quarto. Então, esses insights, eles são extremamente valiosos. E aí a gente deixa quem quer cuidar das pessoas, de fato, cuidando das pessoas. E esse talvez seja o ponto principal, né? A gente tirar ruído, tirar coisa que não agrega valor, de fato, para o paciente e deixar o médico cuidar, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono.
porque o cuidado é feito por todo esse time multidisciplinar. E tem a mesma coisa, viu, Karina? A gente vai vendo que os meus problemas são os seus são os meus, eu fico mais aliviado. Eu saio daqui leve. tenho batalhadores junto comigo. Mas tem uma questão da tecnologia que eu tento lutar muito, muito, que é o seguinte, isso lá de trás. Quando a gente vai fazer uma nova obra, por exemplo, a gente vai abrir o atendimento do paciente ali no lugar da internação, abrir ficha para internação. Eu tenho um atendente desse lado e eu sei que, por estudos, que a gente já falou, empatia e comunicação é o fator principal. Eu quero que ele olhe nos olhos. A gente tem até os 3 Cs do cuidado no HCOR, que o primeiro é gerar conexão. Gerando conexão é pelos olhos. O que a gente faz? Constrói a mesa, coloca a tela. Como que eu vou criar conexão se a pessoa vai ficar assim? Então, eu forço a tecnologia, ainda muitas vezes, e sem a gente perceber, ela é um ruído. Você mesmo está colocando a barreira, né? E assim, então, mas como que eu tiro isso, né? Então, eu acho que são nessas simples questões, as repetições, dos sistemas, eles têm que ser preenchidos sem que o profissional de saúde veja essa evolução. Né? Como que a gente faz? Eu acho que é um desafio aí de todos nós. Mas os problemas são os mesmos. É muito interessante, né, ver isso. E aí eu queria trazer uma nova questão, assim, que a gente sabe, me colocando aqui como paciente também, né? Como paciente, a gente tem sempre aquela instituição, aquele hospital, aquela clínica que a gente sempre recorre ali, que a gente sabe que vai ser muito bem atendido, né? Que vai ser ali no momento, talvez, de urgência, né? Uma emergência, a gente sempre recorre ali ao local onde a gente tem maior preferência, né? E a gente sabe que isso também vamos dizer assim, é um fruto, né, da experiência satisfatória que a gente teve com aquela instituição em algum momento, né? A gente teve uma boa experiência, a gente teve uma boa jornada ali e queremos replicar isso naquele momento. A gente sabe, a gente confia, né? Cria uma relação de confiança que aquilo vai acontecer novamente, né? E aí pensando nesse ponto, né, entre jornada, experiência, confiança, né, como que a gente pode analisar isso em termos de aumento de receita da instituição? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando de retenção também do paciente, ou seja, a gente está fazendo com que esse paciente, a ideia é que ele vá cada vez menos, mas quando ele precisar, ele procure a instituição, né? Como que a gente pode pensar esses 2 pontos ligados realmente à questão do desafio financeiro da instituição? Esse desafio de retenção, de experiência, de jornada do paciente. Primeiro a gente tem que acabar e desmistificar que experiência é custo. Isso tem que ir por terra. Segundo o DeBerry, tem a metodologia de experiência do paciente, que tem um tripé que é comportamento, como a doutora Karina falou, hard skills, soft skills, sendo que as soft skills são mais importantes, e equivale a 80% da avaliação da experiência. Depois tem o ambiente, e em terceiro o processo. Nós vamos falar do comportamento. Aqui eu digo que não há custo você fazer uma pessoa sorrir, ou olhar aos olhos, ou ser empático. Só que você tem que contratar a pessoa certa. Talvez eu não sirva, com as minhas características, de atender o paciente na plenitude para gerar melhor experiência. Mas com certeza a gente que tem. Mas a gente precisa ser muito crítico no momento de contratação. O RH tem que ser um parceiro absolutamente próximo da área de experiência, estratégico para contratar as pessoas que, obviamente, carregam habilidades técnicas, mas tem que ter uma condição de soft skills. Eu trabalhei numa empresa onde a pessoa, quando ia fazer uma entrevista no RH, e que se fosse atender o paciente, sabe quando está na sala de espera do RH para ser entrevistado, chegava a menina do RH, se a pessoa, o candidato, não se levantasse genuinamente e sorrisse, tinha 3 estrelinhas. Para passar na entrevista ia ser muito difícil. A Disney, que é fora do setor, mas que serve como benchmark para tudo e para experiência absolutamente, eles contam um case que, para trabalhar como elenco da Disney, eles reúnem as pessoas numa sala e a entrevista acontece a 50 metros em outra sala, só que para chegar nessa outra sala, eles passam por um corredor que foi minuciosamente construído para ver se as pessoas têm
a identidade Disney. Então eles colocam personagens, música, som, cheiro e no final do corredor uma pessoa limpando. Se os candidatos passam e não cumprimentam a pessoa limpando, entra a direita. Se cumprimenta, entra a esquerda. Então, você vê, tem custo? Não, você tem que ter a pessoa certa no lugar certo, né? Traz retorno, a fidelização traz retorno. E aí eu trago uma questão de comunicação, as marcas elas vão para uma questão emocional, não é só porque é bonito, né? E eu fui estudar neurociência, adorei, vou ser ousado na frente de duas médicas aqui, mas eu vou rabiscar, né? A questão da emoção entra numa parte da memória do nosso cérebro, né? A gente não precisa usar o pré-frontal, que é muito demandado, que gasta muita energia. Então a gente se lembra muito mais facilmente de momentos emotivos, né? Isso fica no nosso cérebro. E a gente, por responsabilidade, mas também por privilégio, a gente está num hospital em que a gente tem centenas de milhares de chances de fazer com que aquele momento seja emotivo. E a gente muda a vida das pessoas. Talvez elas estejam num momento de vida que a partir daquele momento a vida dela se transforme. Onde ela vai ter um diagnóstico ruim, ou ela vai perder alguém, a vida vai ser transformada. Será que a gente está usando da melhor maneira? E se sim, Lucas, eu não tenho dúvidas que as pessoas vão carregar aquela marca, aquele hospital, no coração e na mente. E a fidelização acontece. O número de NPS mostra isso, os números de satisfação, de experiência mostram isso, né? Então, eu acho que faltam cases, mas tem cases já mostrando da relação experiência com rentabilidade, né? Mas, sem dúvida, há uma correlação direta e que a gente destrua o pensamento que experiência é custo, Sem dúvida. é valor. Eu dentro da instituição que eu trabalho hoje, a gente não fala de receita, né? Então, eu não vinculo receita, mas eu vinculo engajamento. E sem sombra de dúvidas, quando a gente está falando de coordenação de cuidado dentro do Sistema Único de Saúde, a gente precisa entender que o paciente que passa por uma primeira consulta, ele tem que obrigatoriamente passar por toda aquela jornada prevista de plano de tratamento para ele. Porque isso vai garantir que ele saia dali mais saudável e que ele não tenha o retorno, como o Marco falou, porque, né, a gente precisa cuidar dessa pessoa. Então, quando a gente fala de fidelização e fazer com que ele seja feliz e satisfeito com aquela assistência que a gente está proporcionando para ele nas nossas unidades, a gente está falando principalmente em engajamento, que traz uma redução, engajamento ao tratamento, que traz uma redução significativa de absenteísmo, consequentemente, uma redução de ociosidade daquela equipe que foi contratada para fazer aquele atendimento. A gente tem um trabalho muito forte sobre isso nas nossas unidades, inclusive, né? Porque o absenteísmo tem a ver, obviamente, com dificuldade de locomoção, de transporte, de chegar até aquela unidade de saúde, mas também tem a ver com a satisfação que ele teve da primeira consulta, de como foi o olho no olho, se ele realmente conseguiu ter segurança naquele profissional, mas ele tem que voltar. Porque uma pessoa que falta, ela está deixando de dar espaço para outro que está na fila, que infelizmente quando a gente está falando do SUS, a gente está falando de dificuldade de acesso e de filas. Então, para nós, ter pessoas satisfeitas com os atendimentos, pacientes satisfeitos, tem muito a ver com continuidade de tratamento e engajamento. Sem dúvida, esses pontos são muito, muito relevantes. E nem sempre é só a experiência boa que fideliza, viu, Lucas? A gente tem alguns casos de pacientes que ficaram descontentes, seja com qualquer parte do atendimento, mas que se ele identificado em tempo oportuno e que se a gente trabalhar isso, mostrando para ele que foi ótimo que ele tenha identificado aquilo, que é uma oportunidade da gente revisitar os nossos processos e corrigir, muitas vezes a gente não perde esse doente, pelo contrário, vira um instrumento de fidelizá-lo mesmo, né? Eu tive um caso de uma paciente, teve um problema, uma intercorrência num procedimento anestésico para uma endoscopia, e aí depois a gente conversou com ela de forma estruturada, como a gente faz na qualidade e tudo, e ela não fez o exame. Aí o meu principal objetivo no final daquela conversa era que ela espontaneamente falasse, então eu quero agendar a minha endoscopia. Que legal. E foi exatamente o que aconteceu. Ela falou, doutor, eu quero fazer, eu estou entendendo aqui que teve um problema, vocês prontamente identificaram, corrigiram, então a gente precisa também se despir disso, de que a queixa é ruim. Quando a gente fala em experiência, a queixa ela é muito bem-vinda, desde que bem trabalhada de forma oportuna.
Ótimo ponto. É um paciente que quer ser ouvido, né? Se ele quer ser ouvido é Sim. porque Quem não quer, Lucas? ele quer que a instituição possa não quer mudar, ser ouvido? melhorar. A gente falou muito de comunicar, né? E não de escutar. Quem não quer ser ouvido? Exatamente. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui pro final. Eu gostaria de pedir para vocês assim deixarem uma mensagem, né, sobre experiência do paciente, sobre jornada, tecnologia. Eu queria que vocês contassem um pouquinho assim o que vocês consideram mais importante dentro desse contexto. Se fosse para deixar uma mensagem assim final para resumir, de acordo com a experiência de vocês, de acordo com o que vocês consideram como fundamental dentro da experiência do paciente, da jornada, qual seria essa mensagem? Bom, eu vou começar aqui pegando um gancho do que o Marcos falou. Vamos derrubar as barreiras entre os setores e as áreas. Vamos acabar com as capitanias hereditárias para não usar feudos. E o que a Carol falou, vamos trazer o tema de experiência para que as pessoas vivam de fato a experiência. Entendam que não é difícil, não é uma coisa cara, desmistificar isso. Desmistificar que a experiência está na comida boa. Desmistificar que a experiência está no lugar mais bonito e mais grandioso. Não é. Carol trouxe exemplos aqui do que eles fazem no Menino Jesus. A gente também estava comentando fora daqui, antes de entrar no ar, como a estrutura é de um prédio já com uma certa idade. Isso não é um impeditivo. Não vamos cercear a nossa ação com uma pré-concepção do que possa ser feito. Né? Então, eu acho que esse trabalho, é olhar para o tema e de forma cada vez mais constante e colaborativa. Eu acho que o quanto a gente consegue integrar todos esses pilares, né? A tecnologia tem que ser vista como algo positivo, se bem utilizada, e a gente tem que ter bons exemplos também para compartilhar e multiplicar, para que talvez na próxima o Marco fale, olha, é difícil, mas é possível a gente falar sobre tecnologia como fomentadora das estratégias principais, né? Acho que esse é o ponto, o quanto talvez por a gente viver muito agora, tudo é tech, tudo é inteligência artificial, eles acabam se sobrepondo ao que mais é importante, que é o que a gente faz, que é a assistência ao paciente. E eu acho que a interação entre pessoas, sem sombra de dúvida, e quando eu falo pessoas, são os nossos colaboradores, os nossos pacientes, as lideranças, né? Todo esse ecossistema precisa estar alinhado no propósito maior, que é atender com qualidade. Né? Isso é transformar vidas. Acho que o Marcos fez uma fala muito importante assim. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas positivamente. Elas chegam, têm um diagnóstico super difícil. Como é que a gente faz com que aquele momento se torne mais leve e consiga fazer com que essa jornada seja mais leve? Esse é o nosso papel. E a gente tem que se usar de todas essas ferramentas da qualidade, da segurança, da tecnologia, de comunicação, para fazer tudo isso acontecer. Quer dizer, esse elemento humano, né? No final do dia, é isso que mais importa. Né? A gente precisa de gente. Bom. É difícil falar depois delas, hein? Eu concordo integralmente com o que elas comentaram, né? Eu traria uma outra questão que acho que ficar claro sempre, né? A experiência do paciente não é de uma determinada área. É uma responsabilidade de absolutamente todo mundo. E você tem um facilitador que precisa reunir, trazer método para que isso aconteça de forma disciplinada, mensurável e etc. E a gente tem falado, eu aprendi com o meu chefe, eu acho que é uma questão muito boa. Assim. A gente precisa de menos reunião e mais união. Né? Então, no momento que a gente conseguir derrubar os feudos, capitanias hereditárias, olhar para todo mundo, para o paciente como o rei da jornada, a gente vai chegar a isso cada vez mais à frente. Mas eu tenho sentido um movimento muito importante nesse sentido. E a tecnologia, sem dúvida, vai ajudar, né? De novo, como coadjuvante, não como protagonista. O protagonista sempre no ambiente hospitalar tem que ser o nosso paciente. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui a todos a presença de vocês, foi muito legal, nosso podcast. Foi um debate aqui muito, muito rico, muito bacana. Falamos aí sobre a experiência do paciente, né, toda a jornada, a tecnologia, como que ela pode ajudar e não atrapalhar, né, nesse sentido.
Então, eu queria agradecer, Marcos, muito obrigado. Doutora Carolina, doutora Karina, muito obrigado. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, uma honra receber aqui em nome da Pixion vocês. E, enfim, a gente está finalizando aí a nossa temporada, né, do podcast Health Ideas. E lembrando que todo mundo aí fora, a gente está aqui na Feira Hospitalar, né, nesse momento. Depois o pessoal vai assistir a gravação aí, provavelmente pelo YouTube, né? E a gente tem um QR Code que dá acesso, né, a toda a programação aí completa que acabou acontecendo aqui no nosso lounge, em todos os dias aqui de Hospitalar. E através desse QR Code você vai conseguir acompanhar todas as gravações, né, todos os debates que a gente teve aqui gratuitamente, né? E se você curtiu, né, o nosso encontro, nos siga aí nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né? Acompanhe também aqui os profissionais que a gente trouxe aí no LinkedIn, né, nas redes sociais, eu acho que é importante também. E eu gostaria de agradecer aqui, em nome da Pixion, né, a nossa audiência também. E um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado.